professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 8º ano de Língua Portuguesa, texto 1. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é conto maravilhoso, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF 69 LP 47, EF 89 LP 35 e EF 69 LP 51. E os descritores D1, D4, D10 e D15. A habilidade destacada no âmbito da leitura refere-se à análise composicional do gênero narrativo conto maravilhoso, que abrange o estudo de recursos coesivos, escolhas lexicais, construção dos elementos da narrativa, tempos verbais e verbos de enunciação, tipos de discurso e variedades linguísticas. Engloba ainda a análise do uso de pontuação expressiva, linguagem figurada e recursos linguístico-gramaticais próprios desse gênero textual. No âmbito da escrita, destacam-se as habilidades referentes à criação de contos, atendendo a temáticas, estrutura e recursos típicos do gênero, e ao engajamento ativo nos processos de planejamento, revisão, edição e reescrita desses textos. Os descritores, por sua vez, correspondem à localização de informações explícitas, à inferência de informações implícitas, à identificação dos elementos que constroem a narrativa, o conflito gerador do enredo e à análise das relações lógico-discursivas presentes no texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa provavelmente faz parte do conhecimento de mundo do aluno e a imagem desse conto poderá despertar memórias afetivas, bem como resgatar compreensões internalizadas sobre o gênero textual conto maravilhoso, como, por exemplo, a finalidade comunicativa e a estrutura textual. É interessante que, durante a realização dessa atividade, sejam observados quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre esse gênero textual. Possivelmente, por se tratar de um gênero textual presente na vida cotidiana, eles demonstrem saberes já construídos. Os contos maravilhosos eram originalmente populares, transmitidos de geração em geração e estão intimamente ligados à construção dos valores sociais, culturais e humanos. Para além do entretenimento, a leitura e a escuta deles proporcionam um contato com diferentes visões de mundo. Abordar esse gênero textual e possibilitar situações de apreciação literária dele pode favorecer a criação de ricos debates em torno de questões existenciais do ser humano e contribuir para o desenvolvimento de competências socioemocionais. A Superdica traz a questão do caráter social e econômico e acrescenta outro importante componente dos contos maravilhosos, o sobrenatural.
Essa atividade será desenvolvida no primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciarem a resolução, seja destinado um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento da atividade. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual que será estudado. Para a realização dessa atividade, recomendamos que sejam providenciados antecipadamente exemplares de contos de fadas e contos maravilhosos. Vejam as sugestões descritas nas orientações para o planejamento. Esses materiais serão necessários para retomar os conhecimentos construídos pelos alunos na atividade anterior e possibilitar a vivência do gênero textual em situação real de uso, favorecendo a compreensão das circunstâncias que envolvem a produção e a circulação dele. A estratégia de leitura sugerida promove o levantamento de hipóteses sobre o desenvolvimento do enredo da narrativa, desperta a curiosidade durante o percurso da leitura e escuta do conto, promove a conscientização de elementos da narrativa e do propósito comunicativo de apreciação e entretenimento. Além disso, essa prática remonta às origens do gênero textual, cujo compartilhamento se dava por meio da oralidade. O conhecimento dos alunos sobre contos de fadas e contos maravilhosos e a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais ampliarão a compreensão das diferenças entre esses gêneros textuais e das circunstâncias que envolvem a produção e circulação originais do conto maravilhoso, que é o objeto de estudo dessa sequência didática. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente filipetas de papel com os trechos do texto descritos nas sugestões para o planejamento. A leitura silenciosa do texto é essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita de modo autônomo, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina na maioria das instâncias sociais. Assim também serão desenvolvidas as habilidades de localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. É válido orientar que durante o ato da leitura silenciosa, os alunos grifem as palavras cujos significados são desconhecidos para eles. Nesse sentido, convém ressaltar a relevância do uso dos dicionários na sala de aula, uma vez que a manipulação desse recurso aumenta o grau de letramento dos sujeitos e aprofunda o funcionamento social da leitura e da escrita. A norma padrão tem a função de minimizar as mudanças que ocorrem na fala. Dominá-la é essencial para atender a exigências de usos mais formais da linguagem em gêneros textuais específicos, tanto quanto compreender e valorizar as variedades linguísticas tão ricas no nosso idioma. Reconhecer os níveis de linguagem e as variedades permitem maior compreensão dos textos, seja como objetos de estudo ou em situações reais de uso dos gêneros textuais nas situações de escrita. Professoras e professores, ao realizarem o compartilhamento das respostas dos alunos referentes às questões 4 e 5, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto.
Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um exemplar de conto maravilhoso usado na atividade anterior. O conto maravilhoso é um gênero textual narrativo que estruturalmente se organiza em torno dos elementos personagens, narrador, enredo, tempo, espaço e ambiente. O ambiente constitui o lugar psicológico, social, econômico, religioso e moral onde acontecem as ações da trama. Explorar o ambiente nos contos maravilhosos amplia a ideia original de sua criação, geralmente atrelada à condição social do herói da narrativa. Além disso, contribui para a consolidação das características desse gênero e dos elementos da narrativa, concorrendo para o entendimento da progressão textual, da identificação da situação inicial da personagem e do conflito, até o desfecho e a recompensa do herói. Quanto mais os alunos compreenderem a organização temática e estrutural do conto maravilhoso, mais se sentirão seguros, criativos e destemidos no papel de produtores. Explorem essas possibilidades e incentivem os alunos a tornarem-se leitores e escritores fluentes. Professoras e professores, ao realizarem o compartilhamento das respostas dos alunos referentes à questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois isso propiciará o desenvolvimento das competências de comunicação. É através desses momentos que os alunos terão a oportunidade de compartilhar quais foram as suas reflexões e descobertas, podendo apresentar seus argumentos e ter acesso a novas estratégias, diferentes daquelas que haviam pensado inicialmente. Esse fluxo de ideias contribuirá para o planejamento do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. É pertinente revisar alguns tópicos importantes pensados para o planejamento do texto realizado na atividade anterior. Os elementos da narrativa, a escolha dos níveis de linguagem, a situação inicial do protagonista e a trama que o envolve, a presença de um componente sobrenatural, o possível desfecho da narrativa com a solução do conflito e a restauração do equilíbrio. Essa revisão contribuirá para a tomada de consciência do aluno em relação às suas intenções como autor e a adequação do texto produzido ao gênero textual solicitado. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e/ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. A avaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência do seu percurso de aprendizagem e se responsabilizar pelo empenho em avançar nessa habilidade. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa.
Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 1. Até o próximo vídeo.